Hoje a conversa é sobre Leão, o fixo de fogo. Então, o signo de Leão é um signo solar por excelência, regência do Sol. Ele é a própria representação da figura do rei, dos governos centralizadores, do poder central. Ele corresponde ao auge do verão no hemisfério norte. Então, ele tem a representação de um período festivo. Então, o Leão é a própria representação da festa. Então, o que acontece? No auge do verão, em especial, as pessoas costumam se reunir para poder conversar, e nessa coisa de poder conversar, elas podem cantar, dançar, fazer festas de um modo geral. Normalmente, no hemisfério norte, isso nos tempos antigos, isso acontecia muito na volta de fogueiras, né? Então, o leão significa basicamente aquela coisa do festejar, estando numa beira da fogueira, momento em que as pessoas vão expor a sua criatividade por meio de canções, danças, recitando poesia. Então, o leão, ele representa a manifestação da personalidade. Então, Leão é um signo ligado à questão da criatividade, do processo de criação, mas de um modo assim artístico, né? Então ele é um signo que sempre vai representar um pouco a questão do palco, do estar chamando a atenção para o palco, voltar as suas atenções para a sua atenção para um ponto em específico, né? Um ponto iluminado, seja o palco, seja uma fogueira durante uma festa. Então essa é a própria representação do leão. Então ele é o próprio centro, e isso faz dele, em termos de defeito, o signo propenso ao egocentrismo. Então ele tem uma certa tendência a se iludir com bajulação, por exemplo, né? Então o leonino, ele fica tanto quanto fascinado quando recebe elogios, quando ele se sente admirado, porque é o signo que tem muita ligação com essa questão de provocar admiração, porque o leonino, ele tende a ser sempre alguém performático. O leonino que tem as suas características fortalecidas pelo seu mapa astral, tende a ser performático, chamar a atenção de algum modo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um signo também que tende a contribuir para que manifeste-se pessoas assim com um coração bastante generoso. O leonino costuma ter esse outro lado, uma generosidade muito grande, porque ele tem necessidade também de um certo sentimento de proteção, diferente do que acontece, por exemplo, com câncer, né? Mas existe essa tendência, sim, a buscar uma proteção mais paternal, né? Porque se a gente vê ainda o movimento câncer, Leão quase é uma continuidade disso, só que agora num aspecto bem mais masculino, no sentido da essência do signo, porque Leão é um signo masculino e Câncer é um signo feminino. Então o sentimento de proteção que a gente via em Câncer, ele já começa a se modificar em Leão, mas um modo mais mesmo de paisão, né? Então o leão, ele representa essa coisa, né? Proteger, mas de certo modo valorizando o personalismo, né? E o processo criativo em si. Bom, leão também ele rege o coração. Então ele rege o coração, rege a coluna vertebral também. Então, muitas vezes, o leonino, quando as doenças se manifestam, estão ligados em relação ao leão, vai se manifestar muito por essa parte. É o detrimento de Saturno. Saturno não se sente confortável nesse signo. Então, quando o Saturno ele transita por leão, ele fica meio... a animação bastante incomodada. Isso porque Saturno ele é o regente clássico de Aquário, e Aquário é o oposto de leão, que nós falaremos futuramente. Né? Só adiantando que Aquário seria ao contrário de Leão. Se Leão ele é o signo que valoriza o personalismo, o Aquário já começa a tentar valorizar o coletivo, porém deixando claro a personalidade dentro do coletivo. Bom, então essas seriam as características fundamentais de Leão. Se gostou do vídeo, por favor, dê um curta, dá um like, e caso tenha interesse em consultas astrológicas, entre o nosso site, que nós vamos linkar logo abaixo,
E um grande abraço e até mais.